Ao vivo para mais uma live. Professor Zé e um minuto do aprender. Aguardando a chegada dos nossos amigos para mais uma live fantástica. 21 horas e 1 minuto em Campinas. Boa noite, Ricardo Sense. Bruna Lima, quanto tempo? Esse pessoal some, rapaz. Pelo amor de Deus, hein? Depois vocês olham pra mim e vocês ficam, ó, Ricardo. Depois vocês olham pra mim e ficam falando que tô com barba branca. Mas a barba minha tá desde faz um tempo branca. Janaína, boa noite, minha amiga, minha colega de sala de aula. Tudo bem aí? Que joia. Depois vocês falam que eu fiquei... Não, eu tô no formal. Tô esperando a professora chegar. Esther, tudo bem, Esther? Vamos acenar pra você. Tchuk. Acenar pra Janaína. Tchuk. Ai, que bonitinho. Né? Vocês estão bem ou não? Meio cansado, viu? Amanhã é um feriado, ficar em casa um pouco, né? Amanhã dá pra descansar um pouco, né? Não vou sair. Ai, Deus do céu, eu vou falar pra você, viu? Nossa, pode contar comigo. Depois você me chama em box, Bruna. Será um prazer, viu? Você é uma pessoa especial. Lembro de você quando eu era coordenador na faculdade, hein? Olha, faz tempinho já, hein? Meu Deus do céu, viu? Que legal. Não, será um prazer, sim. Pode contar comigo. Depois você me chama em box. Eu nem sei se eu troquei de celular, se eu tenho teu WhatsApp. Mas enfim, pessoal. Depois você pode me chamar. Estou aguardando a professora Priscila. Ela vai aparecer aqui, é uma convidada minha. Eu a conheci na faculdade, na USF, né? E ela é minha orientadora de estágio. Beleza, Bru? Será um prazer, sim, viu? E aí, então, ela é uma psicóloga formada com mestrado, pesquisadora, trabalha como coordenadora, professora, e ela estuda a felicidade, entendeu? Ela estuda a felicidade. É mole? Aí, quando ela falou isso pra mim, eu pensei comigo, né? Pô, eu vou convidar essa professora para fazer uma live comigo, né? Pra gente falar. Ela tá chegando. Já vou chamar ela aqui para ela entrar comigo aqui, né? Pri, deixa eu ver se eu consigo aqui. Chegando. Eu convidei. Vamos aguardando a Priscila Campos. Ah, tá chegando. Oh, meu Deus do céu. Olha Olá, quem chegou. Tudo bem, prof? tudo bem e você, Zé? Tudo bem, vamos fazer nossos testes. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá. Eu também estou te ouvindo bem. Está bem visível. A Rê fotógrafa entrou, é aluna nossa de psicologia, onde você dá estágio para nós. A Rê Francesca. Revi uns Olá, colegas aqui. Rê. Olha lá. A Marilyn, a Rê, e tava falando para eles, né? Então vamos começar nosso apresentação. Tava falando que eu a conheci na USF, na São Francisco, e não sei, eu acredito muito que, não sei se a gente vai ficando mais velho, a gente vai criando que nem diria Morris Albert, né? Que canta uma música da minha época, Feelings, sentimento, né? Feelings, né? E aí, então, eu gostei, nós tivemos uma sinergia muito legal. Tá começando, pessoal, ainda, eu e a Priscila ainda, mal a gente começou a se conhecer profissionalmente, veio a pandemia, e a gente se distanciou no sentido de faculdade fisicamente, né? Mas é uma Hum. pessoa muito especial, já percebi, e eu não costumo errar nas minhas percepções, tá? Oh, Oh, não erro não. Fala pra você, não sou mãe de Ná, não. Não sou, é. não sou, não sou o astro da novela antigamente, né? Do Francis Coco, né? Eu ainda vou fazer uma live só de retrô. Cada vez que eu penso em alguma coisa, prof, vem na minha cabeça alguma coisa divertida, né? Que eu lembro da musiquinha lá da Minha pedra ametista, os tremores nas mãos, um coração. Olá, tá vendo a veia artística aí, ó? A minha esposa entrou, a Rosimeire Rodrigues 67, ela tá ali prestigiando a gente. A Mig, minha Oh, filha, ela ali, ó, olha lá, artista. Mig! artista, Olha lá, grande filha, nossa, muito legal o seu trabalho, adorei. legal sim.
Bem, deixa eu começar então, nós temos um assunto legal e eu queria, antes de mais nada, agradecer a professora Priscila. Oficialmente agora, o pessoal vai chegando, a Mig está mandando um coraçãozinho dela, assim, manda só metade, ó. Pronto, lá. Vamos embora. Professora Priscila, ela é psicóloga, pessoal, ela é pesquisadora, ela é estudiosa pra caramba, principalmente da temática, né? Ela já falou para mim que ela estuda muito a parte da psicologia, a parte da felicidade. Poeta, não sabia disso, mas acho que ela vai contar para nós. Vai terminar com a poesia ou não? Nossa, é verdade, né, Zé? Depois você coloca o podcast, a gente vai ficar melhor, porque Tá bom, agora, tá mas de bom, vez em tá quando bom. eu invento algumas coisas. Na realidade, foi uma coisa que eu sempre gostei, desde criança, desde adolescente. Depois eu É, brequei um pouco, mas eu gosto. eu gosto também, eu andei fazendo um podcast, estou no terceiro, Mensagens para o Sempre. Eu sempre falo pro pessoal, quer ver, ó? Pera aí. Ó, Richard Bach. Richard Beck. Ah, Aham. eu adoro mensagem, então eu estou fazendo um podcast de cada capítulo. Aí eu mandei para avaliação para minha filha e minha esposa, né? Aí elas são muito francas, né? Ela falou, Zé, pai, continua fazendo outra coisa, né? Mas eu continuei, eu sou teimoso. Aí no terceiro que eu postei, depois eu vou te passar o link, o pessoal que quiser também, ela já falou que ficou melhor a minha entonação de voz. Mas vamos lá, que o nosso tempo é precioso. Nossa live é apenas um tempo de 60 minutos. Fica de olho aqui no nosso relógio aqui. E Priscila, se apresente. Fala para esse povo aí, conta um pouquinho de você, antes de a gente Tá bom, discutir. tá bom. Bom, boa noite para todos. Eu fui convidada aí pelo Zé para participar dessa live. Sou muito grata a vocês que estão aí assistindo, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos que eu tenho olhado para a questão da felicidade tem algum tempo, mas quanto mais eu olho, mais eu vejo que eu tenho que olhar, gente, é incrível. Esse tema, assim, é incrível. E na universidade eu trabalho mais voltada para psicologia organizacional do trabalho, que na realidade essa tem sido a minha maior experiência. Na universidade eu me foquei nessa área, e aí tem sido interessante porque, como eu gosto muito da área organizacional também, houve uma época que eu me deparei com um livro, acho que em 94 mais ou menos, ele foi editado em 89, e chama Empresa Feliz. E na época, quando eu li Uhum. aquele livro, eu fiquei apaixonada pelo livro. E então, assim, o tema da felicidade, ele vem comigo, aliás, desde criança. É uma coisa assim, como as coisas da infância marcam a gente. Eu lembro quando eu era Nossa. criança. Marcam. Por isso que na psicologia a gente fala o quanto a infância é importante, o quanto a gente tem que valorizar. É um período, assim, que é essencial na nossa vida, na vida dos nossos filhos, das crianças, enfim. E eu lembro bastante que na escola a professora colocava uma música que eu não vou me atrever a cantar, porque senão vou espantar já o povo. Eu devia até ter procurado no YouTube, eu colocava musiquinha, mas falava bom dia, hoje eu estou tão feliz. E é engraçado que da repetição a gente aprende muito. E na medida em que aquilo foi repetindo e repetindo, a palavra feliz, felicidade ficou comigo. Então me marcou e sempre me acompanhou. É engraçado isso, né? Tem algumas coisas que vêm com a gente há tempos e às vezes. E eu, na realidade, só me toquei disso, para falar bem a verdade, acho que deve ter poucos meses. Acho que foi numa palestra que eu ministrei na universidade. E aí eu fiquei, mas por que eu falo tanto esse tema? Por que me provoca tanto? E tantas vezes eu quero estudar, quero entender, então vem daí. Aí na área organizacional, me focando para isso. Então, inclusive, um projeto que eu queria trabalhar era para aplicar em uma empresa. Só que aí eu comecei a questionar outras questões que envolvem a felicidade e comecei a sair um pouquinho desse aspecto da psicologia, que eu aprecio, da psicologia positiva. Teve uma época que eu briguei com o Mark Seligman. Ele nem sabe. Se um dia ele Oh. ouvir esse vídeo, ele vai ficar sabendo. Porque ele trazia a felicidade numa concepção de bem-estar, que não é bem o que eu tenho olhado, que eu tenho percebido. Mas depois teve um artigo dele que ele falava que não, que foi um equívoco. Que ele, na Ah, realidade, ele entende que, na realidade, ele estudou muito a questão do bem-estar. A psicologia olha muito a felicidade no âmbito do bem-estar subjetivo, até porque é um construto, né? Então, a partir dele eu posso
fazer as minhas pesquisas, mas eu comecei a me desvincular disso. Eu comecei para um lado mais filosófico, que aí é Entendi. engraçado que quando a gente não é da filosofia, a gente pode se atrever um pouquinho a brincar com Pode, ela, porque se pode. cometer alguns erros, depois os filósofos me ajudem e me perdoem, né? Mas então eu comecei para o Aristóteles, comecei a olhar um pouquinho esses autores, olhei pouco Sêneca, olhei um pouquinho para essa perspectiva filosófica que influencia tanto a gente, e a gente nem percebe, né? Então tem esse Muito bem. sido o meu movimento E o que que no então, estudo. então você me diz o que é o seguinte, você é feliz. O que que você compreende como sendo felicidade? Ah, mas eu tinha certeza que você ia perguntar isso, é muito engraçado. Não é? Já? Já Essa marquei aqui, ó. pergunta engraçado, assim, quando a gente estuda a felicidade, as pessoas já perguntam, né, você é feliz? E é até interessante, tem um colega que estuda felicidade também há muito tempo, admiro bastante, e daí ele também, eu entendo que a gente tem o mesmo raciocínio, ou mais ou menos igual, e é sempre a mesma pergunta que fazem para ele também, né, o que é felicidade? Você é feliz? Eu acho engraçado, teve até uma vez que ele comentou comigo que, na realidade, ele começa assim, eu começo a desviar, mudo de assunto, porque responder você é feliz é uma coisa assim, você é feliz, o que é felicidade? É uma coisa que os filósofos há mais de 2.500 anos atrás, que se tem por registro, tá? Porque a gente imagina que tem muito mais, vem questionando o que é felicidade. Então, tão complexo é o tema. Claro que eu tenho as minhas perspectivas, as minhas percepções, a forma como eu estou olhando para a felicidade, que daí eu quero compartilhar, mas eu entendo que, aliás, essa nossa conversa, ela é até importante para mim nesse sentido, de promover diálogo. E não receita, sabe? Não algo que já vem como uma proposta pronta, onde eu vou ensinar alguém a Sim. ser feliz, mas isso faz parte, inclusive, eu entendo, da felicidade, esse processo onde a gente faz essa reflexão, a gente avalia a nossa vida, o que nós pensamos, as nossas crenças. Então, esse é um movimento muito importante no nosso crescimento enquanto seres humanos, inclusive. Legal, legal, Ou professora. seja, Zé, se você esperava que eu falasse o que é Não, felicidade, eu né? sei. Então, Ficou bacana, porque ficou assim na cabeça. Porque Nietzsche fala, né? Lembra que eu comentei com você que Nietzsche é um filósofo mais atual, tanto é que Nietzsche, né? A gente podia até marcar uma outra live. Nietzsche, ele, pelo que eu gosto muito dele, porque acho que ele é meio louco que nem aliás, eu sou meio louco que nem ele, e ele fala que ele, por exemplo, protestava, ele falou que ele nasceu na época errada, que diz que Platão, Sócrates, né? Mas ele fala que mas uma frase dele é linda, ele fala que a felicidade, ela é feita de momentos, não de épocas. Quem fica esperando está muito para ser pagando. feliz, opa, mas acho que é por causa do sinal. A felicidade é feita de épocas, não é feita de momentos, não de épocas. Quem espera para ser feliz nunca o é. Entendeu? E a partir desse pensamento de Nietzsche, eu construí a felicidade. Por que você fala que felicidade tem relação com gratidão? Ora, aí vai um pouquinho na vertente da psicologia positiva. Mas não só isso, na medida em que a gente olha para o mundo da vida, o mundo que a gente se relaciona, e a gente começa a ter esse exercício da gratidão com cada pequena coisa que a gente tem, a nossa perspectiva começa a mudar. Eu acho muito incrível e muito bonito, pelo menos é assim que eu tenho olhado também, que nós temos uma capacidade muito grande de transformação. Então, claro que isso depende da transformação de uma atitude interna, de um desejo, de um mover para isso, mas na medida em que nós nos deparamos com situações adversas, né, haja visto o que nós Sim, estamos vivendo agora, nós temos uma capacidade incrível de transformar aquela situação em algo que pode ser bom, que pode ser positivo, que pode fazer com que a gente ressignifique a vida, enfim. Então, é nesse sentido de sermos gratos, mas é aquela gratidão também só, não de, olha, Zé, eu sou grata, pronto, acabou, né? Mas é gratidão como atitude, é a tá. gratidão, isso aquela gratidão assim, onde eu realmente mostro que eu sou grata, tenho uma ação de gratidão, é essa que faz diferença. E o problema é que, Isso. às vezes, a gente escuta tanta coisa, e aí uma determinada ideia fica disseminada de uma forma meio confusa, né? Então, por isso que é muito importante, aí uma das coisas que eu não sei se eu falei no podcast, mas que eu acredito muito,
e que faz parte da felicidade é a busca pelo conhecimento, mas não um conhecimento Sim. raso, sabe? É Uhum. o conhecimento atrás do conhecimento. Eu até fiz uma frase, me apoiando em alguns outros filósofos, colocando que, na realidade, o que corrompe a nossa sociedade é a ignorância. Então, isso é uma coisa que eu entendo que é importante. E o conhecimento, ele não cai. Bem que eu queria, sabe, que alguém viesse assim e colocasse, né? Pronto, tá ali. Ou então, eu É, tenho um desejo muito grande de tocar vários livros e absorver tudo aquilo rápido, ai, como eu queria. Mas, enfim, ele não vem assim pra gente, pelo menos não que eu saiba. Então, ele requer o quê? Esforço, sim. exercício, uma série de coisas que, inclusive, impactam na felicidade, que é essa jornada que a gente tem, que você comentou, né? Que é uma vida de propósito também. Legal. E o que que você fala aqui, professora? Anotei aqui. Bom, você fala das nossas relações que nos afetam. E agora o que eu acho legal é precisamos ser úteis, extraindo o melhor que temos. Você fala. Isso é uma coisa bacana. E, na realidade, é até uma ideia que eu tirei do Aristóteles, que ele traz essa questão da noção de felicidade enquanto nós sermos úteis e de excelência. Então, nós pensarmos, uma coisa que é importante também nós pensarmos, é não sermos parasitas. Não, o que eu estou fazendo aqui Hum, nesse mundo? Eu estou sugando o outro ou eu estou procurando realmente identificar qual é o meu papel? Eu gosto muito, quando a gente fala da área organizacional, a gente trabalha muito nas empresas, missão, visão e valores, não é assim? E é, aí eu fico pensando, esse exercício que se faz nas organizações, talvez precisa até ser melhorado, mas e aplicado. Aí entra numa outra live, mas assim, para a gente pensar na nossa própria vida, se a gente leva essa questão para a empresa, por que não trazer para a nossa vida? Qual a minha missão? Qual a minha visão? Quais são os meus valores? E isso, pelo menos o que eu tenho pensado, é que requer reflexão constante, porque nós mudamos também constantemente, né? Então, faz parte do nosso processo enquanto seres humanos. E eu acho que isso que é bonito. A gente também, uma outra coisa que faz parte, que eu entendo, olha só, que você vai ver que a felicidade, na realidade, ela é composta de pequenas coisas, né? Eu fico até pensando que são pequenas ou milhares das decisões que nós fazemos a cada dia. E uma das coisas que eu acho lindo é a humildade. Eu, por hum, exemplo, eu conheço pessoas maravilhosas com tanto conhecimento que eu falo assim, nossa, é um poço de conhecimento. E é uma delícia ficar junto e ainda assim são humildes. Em contrapartida também tem aquelas que têm, você fala assim, nossa, que arrogância, eu não quero ficar perto, né? E a arrogância, ela nos leva para longe dessa ideia de felicidade, porque ela nos faz com que a gente se distancie do outro. E é, também faz parte da felicidade as relações, né? com Relações, certeza. Isso. bons relacionamentos. E aí, quando você fala de utilidade, a gente realmente assim, sentir que eu sou útil, eu tenho um papel nesse mundo, eu tenho uma importância. E se isso eu não estou identificando, eu vou buscar. Isso é importante. Uma coisa que eu trouxe lá do podcast, que eu falo, é eu escutar a voz interior, Uhum, procurar nos autoconhecer. A psicologia traz isso também, que é tão importante, o autoconhecimento. Na medida em que eu tenho autoconhecimento, eu procuro identificar aquilo que eu gosto, que eu não gosto, que eu sei fazer, o que eu não sei, onde eu preciso aprimorar. Se eu sou bom em alguma coisa, ótimo, então vou ser humilde naquilo. Se eu sou ruim, se tenho coisas para melhorar, o que eu vou fazer para melhorar? Para que realmente eu possa influenciar o meio que eu vivo de uma forma boa, de uma forma positiva, porque nós nos influenciamos o tempo todo. Essa ação que um exerce sobre o outro é importante. Isso que a gente está vivendo está muito claro, acredito, está muito nítido o quanto a gente se é, afeta. Né? Nós somos seres de relação, isso também é importante considerar na temática da felicidade, e nós nos afetamos constantemente. Então, a forma como nós afetamos a nós, o outro, o meio, é importante. Mas aí fica uma questão, né? Para eu afetar o meio e saber de que ter consciência disso, que é muito importante, e de que forma eu estou afetando, eu preciso me autoconhecer. Para eu me sentir útil, eu preciso me autoconhecer. Muitas vezes eu brinco com o pessoal nas salas que o autoconhecimento perpassa por
várias temáticas. Porque na medida em que me autoconheço, por exemplo, uma das outras coisas que o Aristóteles traz, e aí eu estou trazendo uma perspectiva mais filosófica, mas eu digo de passagem que eu tenho que ler muito, muito de novo o Aristóteles para poder falar um pouquinho sobre ele. Tem um pesquisador, aliás, um estudioso, que participou do estudo que eu fiz sobre felicidade, eu assim fazia diálogos intensos com ele, e aí eu vi o quanto era ignorante no assunto e o quanto isso é interessante também, porque na medida em que a gente reconhece a nossa ignorância, a gente vê o quanto a gente precisa crescer e aprimorar e se desenvolver. Mas aí quando eu trago isso é nesse sentido, da gente se autoconhecer, buscar identificar em que eu gosto de fazer, como eu sou útil, como eu posso agregar no mundo que me cerca, para que eu possa realmente ter, inclusive, uma vida com sentido, uma vida de propósito. Legal. Olha, aqui dentro daquilo que a gente propôs, pessoal, falar para vocês, a gente fecha o primeiro bloco, tá? Primeiro bloco a Já? gente falou. O primeiro, eu falo para você, as lives têm que ser de 3 horas, né? Primeiro bloco, a gente falou sobre essa questão da reflexão constante, a questão da felicidade, a paciência, a relação da felicidade com a gratidão, né? A professora falou sobre isso. Extrair o melhor do que nós temos, né? O propósito, sentido às coisas que nós fazemos e principalmente buscando a felicidade na busca, a superioridade do bem comum. No segundo bloco agora, a gente tem aqui 11 tópicos, né, sintetizados. Eu começo com a primeira relação com você. A quarentena está mostrando isso, olhando para quem somos. O que você pode dizer relacionado às escolhas, esse caminho que tem que ser trilhado? E uma coisa que é interessante é a gente pensar o seguinte, não só a quarentena, mas todo esse processo que a gente tem vivido, o que esse vírus, né, e não só ele, mas tudo que vem atrelado, ele tem provocado, esse isolamento social também, o que ele tem trazido para a gente. Então, é muito importante a gente olhar para tudo isso num processo de reflexão. E eu sei que às vezes é complexo, porque hoje nós vivemos diferentes situações. Então, por exemplo, existe aquele que consegue refletir sobre o que está acontecendo, parar, ler um bom livro, buscar mais conhecimento, mas existe aquele que está no momento onde está vivendo uma situação de desemprego, uma situação que precisa trabalhar e sente medo para sair às ruas, tem que usar máscara, e isso tudo, ele gera uma porção de sentimentos, de ansiedade, que é muito... a gente sabe que a gente já vive num século, né, numa sociedade que é ansiosa. E Sim. aí, vivendo em meio a tudo isso, também promove mais ainda. Só que aí fica uma questão. Aí entra na felicidade, né? A minha atitude diante de uma situação de sofrimento, por exemplo. Qual é? Qual eu escolho ser? Só que assim, para eu escolher, eu preciso também, volto no conhecimento, eu preciso ter o conhecimento do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu faço. E aí, na medida em que eu faço isso das minhas crenças, então, esse exame de saber quais são as minhas crenças, quais são os meus valores, porque a partir daí eu tomo determinadas atitudes. E às vezes nós tomamos atitudes de forma inconsciente. Aliás, a gente sabe que a maior parte dos nossos comportamentos são inconscientes. Então, na medida em que a gente torna isso consciente, a gente começa a tomar decisões mais acertadas, e daí, em frente ao que nós estamos vivendo, essa pandemia, a gente acaba sentindo, buscando manter a calma, que é desafiante, mas você busca, quando você se autoconhece, você busca o autodomínio. Então, peraí, tá acontecendo um monte de coisa ao meu redor. Qual é o meu plano A? Qual é o meu plano B? Qual é o plano C? Que estratégia eu vou usar? Como é que eu vou lidar com tudo isso? Né? Então, assim, às vezes a gente se depara com uma série de situações inusitadas, além das coisas que a gente vive, né? Eu, por exemplo, mudou toda a minha rotina, mudou a rotina dos meus filhos, aí tem aquela coisa também de fazer supermercado para a mãe, para um, para outro, porque você aproveita para não sair, acaba colocando mais coisas ao que você tem que fazer. E aí você fica assim, né? Como lidar? Então, na medida em que você busca, e aí falando da felicidade, o autoconhecimento, o autodomínio,
exercer boas atitudes, e eu digo que isso, na sociedade que a gente vive, nós temos algumas crenças que eu penso que são equivocadas, de competitividade em excesso, sabe? Aí a competitividade entra numa outra temática, eu sei, porque eu já tive alguns debates sobre isso, mas assim, eu gosto muito daquela coisa da cultura da cooperação, do cuidado, essa questão do esforço, do exercício, e aí é o momento para a gente colocar em pauta, é agora, né? Sim, E não é fácil sim. para ninguém, né? E isso é um movimento que a gente tem vivido, eu assim, também nunca vivi uma pandemia, é um momento que a gente vai trazer muitas coisas para a gente assim que passar, e eu espero que passe logo, mas mudou muita coisa na nossa vida e está mudando, né? Então, assim, como eu ressignifico tudo isso? Como eu olho para Isso. isso e ressignifico? E daí tem mais uma questão que é importante, cada um, claro, cada um tem sua vivência, cada um tem sua experiência, cada um tem as suas crenças, mas talvez seja um momento muito oportuno para ponderar sobre elas e para ponderar quais são as nossas atitudes. E daí, quando Aristóteles fala que são as boas atitudes, as atitudes que visam o bem comum, que fazem a boa diferença na nossa vida, para levar uma vida virtuosa, uma vida que vale a pena, uma vida onde eu perceba que a minha jornada fez sentido, eu construí um bom legado, eu vou ser bem lembrado. Muito bem. Eu falo sempre, eu sempre abordo isso em aula, não é da sua área, aliás, agora nós somos próximos, né? Você tem a área da psicologia organizacional, eu sou formado em administração, agora adoro essa área da organizacional, mas você falou uma coisa aqui, eu até anotei, que um caminho que nos inspire as coisas boas, prazer e sofrimento nos leva à lapidação. E fecha o terceiro ponto. Terceiro ponto, a felicidade perdura no tempo durante toda a vida. Né? Então, queria que você falasse também sobre o que a ressignificação, Ressignificar. opa, roscou, e exercício de boas ações. Agora aqui tem nobreza de caráter. O que você quer dizer com Nobreza, isso? nobreza de caráter, indo para essa perspectiva mais aristotélica, são as atitudes, mas não aquilo que eu demonstro, mas o que me motiva a agir de determinada forma. E na medida em que eu faço isso, são pequenas escolhas, por isso que é importante eu identificar e reconhecer as minhas crenças, são pequenas escolhas que eu faço no meu dia a dia, no meu cotidiano, que eu vou mostrando o meu caráter, que eu vou mostrando, e a nobreza, né, quando a gente olha, é aquilo que traz de bom, quando a gente olha para nobre, o que a gente entende? Né? Então, aquilo que, falando disso, eu lembrei uma coisa que aconteceu comigo recente. Eu aproveitei esse período para ler um pouquinho do Viktor Frankl, Em Busca do Sentido. Então fica aí a sugestão para quem não leu ainda. Eu achei super interessante. Ele traz uma concepção de sofrimento que ele viveu nos campos de concentração, naquele período de Holocausto, e foi até conveniente para mim, porque na medida em que eu lia, fazia muita relação com o estudo da felicidade. E ele traz muito esse sofrimento, ele viveu tudo aquilo, né? E depois que ele passa por essa experiência, ele era um médico, psiquiatra, e também teve a influência, foi contemporâneo do Freud, do Adler, então, assim, uma pessoa que depois fundou a logoterapia, que hoje tem a terapia que busca aí a questão do sentido, talvez alguém saiba até melhor, porque eu comecei a acessar isso muito recente, mas faz muito sentido porque ele traz essa questão do sofrimento que ele viveu, ele fez pequenas escolhas, então, por exemplo, no momento que estava acontecendo tudo aquilo, que se eu não me engano foi mais ou menos em 1942, ele tinha uma escolha, podia pegar um passaporte e ir embora para os Estados Unidos, como fez a irmã dele, e na realidade ele ficou lá, porque ele tinha os pacientes, ele tinha os pais que já eram idosos, e ele sabia que iria passar por todo aquele sofrimento, mas ele resolveu ficar, então já foi uma escolha, né? Porque ele queria o quê? O cuidado com as pessoas que o amavam. Até eu vi um pedacinho da biografia dele que ele disse que quando ele era pequeno, tinha mais ou menos uns 5 anos, ele acordou sorrindo e se sentindo muito feliz. E aí, quando ele acordou, ele viu o pai dele. Ele tinha 5 anos. Então, veja bem como a infância é importante, né? Então, marca a vida da gente. Então, quando ele fez essa pequena escolha
que foi grande, na realidade, de ficar com os pais, foi um período que ele conheceu a esposa, ele era um médico, acabou se casando, a esposa engravidou. E nesse período todo que aconteceu do nazismo, a esposa dele foi forçada, ela estava grávida, a fazer um aborto. Então, imagina uma perda. Depois de tiver aquele período que eles foram levados para os campos de concentração e ele nunca mais viu a esposa. Né? Então, assim, imagina como é que foi toda essa vivência dele. E o que fazia ele ficar vivo, em alguns dos relatos que ele traz no livro, era lembrar da esposa amada, era observar o que estava acontecendo e ver como é que ele poderia ajudar, porque ele tinha esse sentido do cuidado na vida dele. Então, por isso que o cuidado também é importante. O cuidado como atitude. Eu não simplesmente, Zé, você tá doente? Se tiver alguma coisa, você fala pra mim, tá? Manda um WhatsApp. Não, de repente eu vou lá, levo uma sopa na casa do Zé, levo um remédio para ele. E isso, né? Então, isso, mas na verdade o que acontece? É uma atitude que da forma como a gente vive hoje, que não deveria ser, mas requer esforço, percebe? Porque muitas vezes a gente está com tanta coisa, trabalho, estudo, é uma coisa que demanda tanto da gente, tanta informação, por isso que aí o pessoal faz algumas críticas aí às redes sociais, porque toma um tempo precioso também, que às vezes a gente pode ficar com a família, então tem que ter sabedoria no uso das redes, eu acho que elas são importantes agora, mais do que nunca a gente está olhando para elas, eu estou aprendendo muita coisa, que muitas vezes eu tinha uma certa aversão, mas estou vendo que é importante, mas tudo com sabedoria, né? Então se a gente souber. E aí quando você traz essa questão do sofrimento, é essa atitude frente ao sofrimento, claro que ninguém quer sofrer, tá? Eu acho que, na verdade, eu sou uma das pessoas que fala assim, por favor, se eu puder aprender por amor, que eu aprenda, por amor, pela alegria, mas às vezes a gente passa por situações de sofrimento e aí vem o ressignificado, né? Como é que eu olho para aquele sofrimento, como é que eu olho para aquilo que eu estou vivendo, como é que eu encaro aquela situação, é como um processo que é eterno ou como algo que vai passar e que eu vou aproveitar, me lapidar, sair dali melhor, sair dali aprimorado. Uma das coisas também que eu, dentro dos estudos sobre felicidade, que eu compreendi, é esse desenvolvimento. Então, nós nos desenvolvemos de modo constante, nós nos aprimoramos, nós reconhecemos que nós somos seres em construção, sabe? Não, de repente eu sou desse jeito, já estou pronto. Não, acho que isso é uma das belezas da vida, inclusive, a gente saber que a gente está sempre aqui para aprimorar, para aprender e para lidar com o que vem. Muito bem, professor. Eu acho assim que você falou uma coisa aí, eu notei aqui, que é as redes sociais, né? Antes você falou sobre eu gosto de citar dois autores, né, contemporâneos, que eu às vezes chego a ser redundante, porque eu cito em cada aula, em todas as minhas aulas eu sempre inicio com uma dica de leitura, né? Aí eu levo a capa do livro e um pequeno prefácio. Um deles que eu adoro é Lia Luft, que ela fala de perdas e ganhos, tá? A vida não é só ganhar. A questão é lidar com a perda, entender que às vezes tem que perder para ganhar, ganha para perder, enfim. É uma dica de leitura. Eu vou começar a deixar na mão aqui para mostrar para a galera. Outro é a Bíblia de Nis. E depois anota. Né? A Bíblia de Nis tem um livro que chama Caminhos e Escolhas, né? E a Bíblia de Nis, ele fala nesse livro justamente porque a Bíblia de Nis, ele mesmo ele se denominava arrogante. Depois que ele sofreu um sequestro, que ele quase morreu, ele mudou a vida dele, houve uma ressignificação, você falou, e ele escreveu sobre caminhos e escolhas. E um último e-book que eu li, eu tenho ele, é 10 motivos para você abandonar as redes sociais. Por favor, não vai embora não, mas olha, esse cara ele é um dos precursores da era digital. Só que ele falou que como tudo na vida em excesso é veneno, né? Ele fala que as redes sociais têm que ter um propósito, que acho que é um dos meus objetivos. Quando eu criei esse canal, mudei com a ajuda da Carol, Zé em um Minuto do Aprender, trazer, eu estou ficando muito feliz, porque cada semana traz um autor diferente, uma personagem como você, para a gente discutir. Ou seja, para fechar nosso último bloco aqui, você fala sobre a história de um rei. Tá? Então vamos entrar na nossa parte final. Você, só resumindo o que você falou agora há pouco, da quarentena, ela vai estar mostrando, não só a quarentena, mas em si, que é o nosso foco, tem mostrado o que realmente somos, né?
As nossas escolhas afetam a nossa volta, as boas escolhas, um caminho que inspire boas coisas, ações ativa, não é só falar, que a felicidade, a busca da ressignificação, enfim. Nesse bloco final agora, você fala sobre bons amigos de boa estirpe e fala sobre a história de um rei. E aí, dá para resumir ou é longa a história do rei? Tem outros Não, pontos que eu vou te chamar. ela é bem curtinha, na realidade, porque é um rei que é engraçado. O rei, então a gente entende, ele tem lá uma nobreza, tem tudo que ele pode ter, tem tudo que ele quer na vida, e ainda assim ele não é feliz. E aí ele se pergunta: por que que eu não sou feliz? Né? Por que que eu tenho tudo? E aí o conselheiro diz que ele é um homem bom, mas que ele precisa começar a olhar para o povo dele. Então é começar a olhar para o outro, é começar a cuidar do outro. Você veja, quando eu comentei do Viktor Frankl, o cuidado Uhum. que ele tinha com o outro, a preocupação com o outro, isso é muito importante, tanto que quando a gente ouve a importância do trabalho voluntário, por exemplo, o quanto pessoas que estavam passando por um processo de depressão acabaram se curando, inclusive, e por conta do quê? Desse cuidado com o outro. Então, isso é algo muito importante. E aí, quando ele traz essa história do rei, e eu quis trazer, foi nesse sentido de olhar para o outro. E quando a gente olha para o outro, é interessante, tem uma pesquisa que eu saiba, é a maior de estudo longitudinal sobre felicidade. Ele tem, acho que, mais de 80 anos, ele está na quarta geração, é um estudo feito por Harvard, e eles têm, é muito interessante porque, quarta geração, porque já teve um, aí faleceu, vem um outro e tal, e continua. E eles pegaram um grupo de pessoas jovens, esses 80 anos atrás, mais ou menos, e começaram a acompanhar a vida deles. E, enfim, eles fizeram muitas coisas, muitos estudos, mas para resumir, o que chamou a atenção dele? Quais eram as pessoas mais felizes? As pessoas que tinham boas relações. Mas, quando a gente fala de boas relações, não é eu tenho 1000 amigos, eu tenho 1 milhão de seguidores, eu tenho um, dois melhores amigos. Aquela pessoa que eu sei que eu posso contar, que se acontece alguma coisa, eu aciono, ela vai estar lá do meu lado, mesmo na distância, mesmo quando às vezes a gente tem tanta coisa e nem tá dando atenção, mas é coração ligado a coração, sabe? É aquele amor que é de cuidado também, não digo do amor romântico aqui, mas é esse amor de cuidado com o outro, de preocupação com o outro. E aí esse estudo ele é muito interessante. Eu já ouvi algumas críticas que trazem assim, puxa vida, precisou um estudo de mais de 80 anos mostrar o quanto as relações são importantes, o quanto é importante a gente cuidar um do outro, o quanto é importante a gente olhar para o outro num olhar de compreensão. Um autor que eu Nossa, comecei a muito. olhar nossa, eu comecei a olhar para ele, ainda tenho também que estudar um pouquinho melhor, como eu te falei, eu tenho um viés que eu fui muito voltada para a psicologia organizacional, me foquei muito para isso, não acho que é um viés não, porque também gosto, mas e traz influências também, mas um autor que eu gostei muito e quero estudar um pouco mais, mas também fica aí a sugestão, é o Spinoza, e o Spinoza, Oh, ele é muito bacana, né? E ele traz essa ideia de compreensão. Eu acho interessante também que ele vivia numa religião ortodoxa e aí ele começou a fazer alguns questionamentos, ele foi expulso da sinagoga a pedradas, porque na época ele não foi entendido, não foi compreendido, e ao invés dele ficar bravo, veja a atitude dele, ao invés dele ficar bravo, revoltado com o mundo, querendo falar que ele era vítima ou coisa do tipo, ele começou a ter uma atitude de compreensão, e aí ele começou, nesse exercício de compreensão, compreender o que leva as pessoas a fazerem o que elas fazem, a pensar como elas pensam, a agir como elas agem. E esse autor, inclusive, ele é do século XVI, mas ele traz muita influência na psicologia. Então, esse exercício de compreensão com o outro, de cuidado com o outro, de respeito é muito importante. Mas aí fica uma questão: como é que eu faço isso com o outro se eu não faço comigo mesmo? Então, por isso eu não. volto ao autoconhecimento. Então, na medida em que eu me autoconheço, então é importante, só que é uma linha muito tênue. Eu tenho que tomar cuidado, eu já vi muito modismo assim, eu vou brincar, tá? Eu me amo, eu me adoro, eu não vivo sem mim. Eu só não caso comigo mesmo que eu não posso, é brincadeira, tá? Mas assim, É, já tem. eu não, a minha mulher que fala pra mim assim que eu não posso, desculpa, professora, mas minha mulher fala assim, você não pode brincar de esconde-esconde, senão eu me acho, né? É lá. É isso. Cadê Né? a A minha filha humildade, né? fala isso,
A minha filha fala que o espelho só reflete meu rosto, né? Ah, Carolina. É engraçado, aí você fala, cadê a humildade agora, né? E É, a gente olhando para isso tudo, nesse exercício de compreensão, é pensar, então, na forma como a gente se relaciona com o outro, na forma como a gente cuida do outro, e esse cuidado de atitude, esse respeito de realmente entender. Então, assim, isso faz com que a gente comece a olhar para a vida de uma outra forma, ao invés de eu julgar o outro a hora que ele faz alguma coisa ou emite. É claro que eu sei que também isso é uma outra linha tênue, tá bom? Não cabe aqui um diálogo, um debate sobre isso também, essa questão do julgar, mas fica para a gente pensar na vida cotidiana, nas pequenas escolhas que a gente faz, a forma como a gente se relaciona com o outro, os pré-julgamentos que nós fazemos e o quanto isso interfere na forma como eu lido com o outro. Só que a questão muitas vezes é como eu me julgo, como eu olho para mim. Se eu olho no espelho, eu consigo olhar para mim e gostar do que eu vejo? Eu consigo me perceber? Eu consigo me avaliar, me reconhecer nesse processo? Então, esse é um exercício que é muito importante é, para que nós façamos no cotidiano, de um modo geral. E eu digo assim, exercício, porque ele é diário. Não é só agora, chego lá, olho no espelho, deixa eu ver se eu consigo me encarar. Eu já fiz essa brincadeira com algumas pessoas e até exercício, tem gente que não consegue se olhar, não consegue nem olhar para o não, espelho, abaixa, é, mexe. Uma outra coisa que é, é brincadeira, mas que é um exercício, é olhar no olho do outro, né? É olhar no sentido de realmente compreender, de perceber e quando a gente se conversa, e quando a gente conversa com o outro e com a gente, é uma escutativa. Que aí eu falo até no início do hum, podcast, né? Se você é, escuta como uma escuta ativa, quer dizer, é num processo onde eu vou procurar escutar e refletir sobre aquilo que está sendo falado, não acreditando em tudo que escuta. Uma coisa que eu aprendi muito é não escuta, não acredita tudo que eu estou falando. Eu falo isso pro pessoal, olha, eu estou falando, vocês desconfiem. É, avaliem o que eu estou falando, vão buscar por vocês mesmos o conhecimento para que a gente possa juntos crescer. Eu acho que isso é legal. importante. Você falou de Spinoza, eu lembro de uma frase de Clóvis de Barros Filho, quando ele tem um vídeo dele lá. Eu me identifico muito com o Clóvis, porque tanto o Clóvis como o Cortella, eles trouxeram a filosofia numa linguagem popular, né? Até foi condenado. Eu comentei isso com outro professor, sempre falo nisso, mas ele fala de Spinoza, a felicidade, né? É algo que está dentro de você, do próprio ser, né? Quando é que, o que que seria felicidade? É aquele instante que eu não queria que passasse, é aquele momento em que eu passou-se 2 horas e eu nem percebi que isso aconteceu. Aí, você cita aqui, na parte final do nosso bate-papo, será que o nosso caminho está produzindo bons frutos? Está correto isso? Porque eu percebo que as pessoas parece que a felicidade parece que as pessoas veem a felicidade como uma via de mão única. E eu acho que não é assim. Acho que a felicidade quando eu pratico, ela retorna. Pelo menos eu acho que eu sou feliz quando eu pratico. É o exercício de boas ações, como a gente vem falando. Então, na medida em que eu faço esse exercício de boas ações de forma constante e ações ponderadas, ponderadas por quê? Porque às vezes eu acho que vou fazer uma boa ação e não estou fazendo uma boa ação de fato. Então, eu preciso ponderar sobre aquilo que eu vou fazer. Às vezes eu quero ajudar o outro, mas o outro não quer minha ajuda. Então, eu preciso primeiro saber se ele quer. Então, eu ofereço o meu melhor. Eu ofereço a ajuda, mas se o outro não quer, eu respeito. Isso é importante. E quando você foi falando um pouquinho antes de fazer essa colocação, uma coisa que me ocorreu, que eu acho que é bacana trazer, quando eu costumo e olho para a felicidade, muitas vezes eu acabo questionando essa questão da felicidade que a gente tem conhecido como a felicidade é alegria. Eu não tenho entendido que felicidade é alegria. Eu vou Ah, dizer, é. isso para mim é importante colocar, né? Por quê? É, Porque a perspectiva como a gente olha para a perspectiva que a gente tem sobre a felicidade é importante e muda, inclusive, nosso sistema de crenças. E eu não vou voltar a dizer, não estou trazendo nada aqui como verdade absoluta, é mais como questionamento, como reflexão para a gente dialogar.
Mas quando, inclusive eu fiz duas pesquisas de revisão sistemática, uma delas inclusive eu publiquei, a outra está lá engavetada para publicar. Mas eu começo a olhar assim, o que os autores, o que os estudiosos, o que eles pensam sobre felicidade? E aí nesse estudo eu identifiquei tanta coisa, falava, estudiosos, tá bom? Pessoas assim que já fizeram inúmeras produções sobre o assunto e pesquisas e tal. E alguns falam que a felicidade, por exemplo, é subjetiva. Outros falam que a felicidade é o tal do flow, né, daquela euforia, que aí tem base na psicologia positiva. Outros falam que é contentamento, que é o bem-estar, que é uma boa vida, que é... que mais? Bom, são vários sinônimos, satisfação, qualidade de vida, são vários sinônimos que se encontrou para a felicidade, que na realidade o que eu tenho entendido são, como a gente usa na psicologia para fazer aí a pesquisa, são construtos importantes para a gente reconhecer e identificar, mas que não se resume à felicidade. Então, assim, o bem-estar, ele é subjetivo, sim, porque o que é bom para mim, de repente não é bom para você. A boa vida, nossa, quem não quer ter uma boa vida? Claro que uma boa vida interfere na felicidade, interfere não, impacta na felicidade, mas tem gente que não tem nada e é feliz. Sabe? Tem o Butão, que é um país que o pessoal, que o pessoal estuda bastante, que ele é reconhecido como um país feliz. As pessoas não têm tecnologia, agora que está chegando, e é reconhecido como um dos países mais felizes, porque eles valorizam as coisas simples, a amizade, as brincadeiras, aquelas de infância que a gente tinha, talvez alguns que estão ouvindo nem sabem direito o que é. Então, assim, valorizar as pequenas coisas, as pequenas escolhas que nós fazemos no dia a dia, um exercício de boas ações, são as atitudes que nós temos ponderadas, refletidas, elas compõem esse exercício de uma vida feliz. É uma vida feliz, eu não estou feliz, é a forma como eu penso, eu não estou feliz. Eu posso colocar assim, eu sou. Exatamente, mas por que eu sou? Porque eu entendo que sendo feliz, eu posso ser triste. E eu me frustro também, e eu sofro. Isso faz parte, porque eu estou sendo lapidada nesse processo. Quando eu entendo o propósito da vida, e aquele exercício que a gente já conversou, de pensar e de olhar para si mesmo, eu começo a compreender o outro e a mim mesmo de uma outra forma. E nisso eu ressignifico a forma como eu vivo, a forma como eu me relaciono, não só comigo, com os outros, eu digo com todos os seres vivos, inclusive o planeta. Né? Então, acho que aí uma das outras coisas que eu gosto de olhar é para a sustentabilidade. Aí sim, a sustentabilidade da vida humana. Perfeito. Gente, o tempo voa. Estamos aqui na reta final, estou controlando o tempo. E eu queria que você, em 5 minutos, me dissesse... não vou perguntar. Você acredita que é possível ser feliz em plena pandemia, então? Então, se meio ao que a gente conversou, a gente entender que a pandemia pode trazer para a gente um processo de reflexão, um processo de ressignificado, um processo onde eu posso exercer boas atitudes, onde eu posso exercer boas ações, um processo onde eu começo a olhar para mim e buscar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, mesmo em meio a tanta frustração e outras situações de sofrimento intenso, que eu sei também, que é bem complexo até para a gente conversar agora nesses 5 minutos, mas se a gente for parar, a gente acaba chorando, porque é bem isso mesmo, mas em meio a tudo isso, se eu começo a olhar e ressignificar todo esse processo, a gente começa a compreender o verdadeiro sentido da felicidade, a felicidade enquanto propósito, a felicidade enquanto o propósito da nossa existência. E aí, que eu falei até no podcast, né, que faz parte da nossa essência, e a gente olhar para isso de uma forma mais amorosa, mais cuidadosa. Muito Será bem. que... Ótimo. Não, é ótimo. Acho que o Paulo tem uns tempinhos para a gente. O Paulo Jorge, veterinário, tá falando que foi a palavra da noite, né? Que ele vai levar. Teve uma outra colega ali que postou
Teve a Levar e deixa Priscila. aproveitar, só levar e Fala. aproveitar, Paulo. Não só isso, mas então investiga mais a respeito, busca mais conhecimento sobre isso. Você vai ver como é bacana a gente desbravando esses meios. E claro, tendo discernimento, porque na medida em que a gente faz isso, a gente acaba se deparando com diferentes tipos de informações. Algumas são boas, outras não são tão boas. Então a qualidade da informação também é importante. Mas é isso mesmo. Então isso é importante, né? Opa, alguma coisa me chamou a atenção. Vou É, buscar mais conhecimento sobre aquilo. a Carol falou aqui, a Carol Leal, né? Estou invertendo. Realização, né? Enfim, a Esther Conceta, acho que você conhece, professora Priscila Amê, sua live, né? Ah lá, né? A Leal falando, Obrigada. felicidade, é ela. A Leal falando aqui que aprendizado, deixa eu voltar aqui, peraí. Felicidade é um caminho, não é um lugar, né? É uma jornada, faz parte dela dias bons e maus. Então, esses dias trazem mais aprendizado, falo por mim. Olha lá. A minha mãe dizia o Uhum. seguinte, eu sempre falo isso, quem está frequentando todas as minhas lives, fala, pô, Zé só fala nisso. Mas não é porque marcou muito. A minha mãe falava que não há bem que dure para sempre e mal que nunca termine. Que nunca termine. A nossa vida ela é uma sinoide, né? O fato de você se sentir, você falou isso aí, deixa eu tirar. O fato de você se sentir triste, a questão é, isso é natural, né? É natural. A questão é saber lidar com essa tristeza. O Cortella, o Clóvis de Barros fala, baseado no Spinoza, que ninguém é feliz o tempo todo. É impossível. Então, essa questão do equilíbrio, né? Ah lá, É até, Priscila. É só é chorar. até, olha lá. E até para só uma que ela sabe, é importante a gente pensar também, né, você traz essa questão do sentido, é sentir mesmo, de que forma eu sinto aquilo o que eu estou vivendo, que sentido eu dou para esse meu viver. E isso, às vezes, a gente não pondera. Então, é importante a gente fazer isso de forma constante. É isso aí. Eu marquei aqui também uma questão você anotou aqui para a gente. Tá fechando o tempo, estamos esgotando, mas a questão das pessoas parece que quero a sua opinião, talvez dá para a gente falar. Que quando eu coloco uma linha de corte, eu estabeleço uma linha, como se fosse aquele salto em vara, sabe? A trave, a altura. Parece que as pessoas colocam a felicidade como algo inalcançável, que são poucos que conseguem. E muitos ainda veem a felicidade, não que não possa ser um resultado, mas acham que a felicidade somente consegue ser a felicidade quando você tem o prazer financeiro. E está errado, né? É que da forma como a gente entende, na realidade a gente divide, né? Então, assim, ter dinheiro é bom? Claro que é. Faz parte, ajuda a ter Lógico. uma boa vida? Óbvio, né? No meio que a gente vive, no meio social que a gente vive, no contexto que nós temos, às vezes se a gente pegar lá o pessoal que mora em Botão, você vai falar assim, como assim? Como é que eles vivem desse jeito que são felizes? Né? Ontem mesmo, por um acaso, eu peguei um daqueles TED Talks que eu gosto, e o rapaz estava contando que ele era super bem dotado financeiramente não vou resumir, é muita história para resumir, Tá. muito bonita, mas ele resolveu sair de tudo aquilo que ele tinha, virou mendigo e fez uma busca exploratória na vida dele para conhecer as pessoas, para saber o sentido da vida, porque ele dizia que se a vida dele não tivesse sentido, então não teria sentido ele viver. Então o pai dele falou, como assim? Você vai deixar, vai embora? Ele falou assim, o que adianta eu ter tanto dinheiro? Ele se deparou até com uma história que ele fala que encontrou um empresário de 90 anos falando assim, eu tô olhando para minha vida, eu tenho tudo, eu tenho milhões, eu tenho tudo que eu podia querer na vida, mas eu não me relacionei com os meus filhos, eu não cuidei da minha família, eu não construí nada que era mais importante. Então, assim, que nós possamos fazer uma reflexão sobre o que nós estamos construindo e o que nós queremos deixar, de que forma nós queremos ser lembrados, como eu falei aí no momento inicial. Isso é muito importante. Faz a diferença na vida da gente, porque a gente começa a olhar para a gente e para o mundo de uma outra forma. E eu gosto também, é uma coisa que eu aprendi tem algum tempo, eu acho muito importante, para mim é um exercício, eu acho que para cada um de nós, quando a gente olha para a nossa própria família, ela já é cheia de desafios, não é?
E assim, é Aham. bacana porque eu entendo que a nossa família é um grande centro de aprendizado. E se a gente começar a olhar para a nossa família com um olhar mais cuidadoso, a gente aprende muito. E a gente se desenvolve e a gente aprende, inclusive, a desenvolver aquele amor cuidadoso. E quando a gente faz isso, não só para a nossa família, aquela que fica mais próxima da gente, aos nossos familiares, e a gente começa a estender isso, olhando para o outro, como se nós fôssemos uma grande família humana, a gente começa a olhar para todas as pessoas de uma outra forma, né? Então, isso também, para Legal. mim, tem sido um exercício. Muito bem. Pessoal, acho que antes que eu não quero que acabe sem. Não gosto de gestor, né? Gestor é cheio de mania, né? Tem toque. Gosta de começar a hora certa e terminar a hora certa. Tá certo. Professora Priscila, esse vídeo vai ficar disponível, essa live, durante 24 horas na minha live ali, mas eu vou baixá-la e vou colocar no YouTube e vou disponibilizar o link para o pessoal. Eu gostaria que a professora depois me passasse essas dicas de leitura, o nome dos livros que você falou. Eu vou colocar também os livros que eu citei. Aí, no final lá da live, no YouTube, eu vou colocar todas as literaturas que a professora falou e que eu falei. E eu não sei, não, eu estou controlando o tempo aqui. Eu encerro. Eu gostaria que você se despedisse desse povo aí. Pessoal, muito obrigada pela participação, por terem ficado aqui com a gente. Eu vi aí alguns comentários de reflexão que ajudou a refletir, ajudou a repensar, a ressignificar. Eu acho que isso é muito importante. Eu entendo que não temos respostas prontas, mas eu entendo que se nós estamos juntos, nós conseguimos fazer muitas coisas belas, nobres, virtuosas. E eu sei que não é fácil, mas se um está apoiando o outro e está no exercício de compreensão, vale a pena. Então, eu agradeço muito aí por ter ficado um pouco com vocês, compartilhado aí o que eu tenho estudado e que eu continuo estudando, e espero que a gente possa aí se encontrar de algum modo para a gente poder continuar nesse aprendizado. Obrigada, Eu que Zé, pelo agradeço, me convite. imagina. Eu vou agradecer você imensamente. Eu fico muito feliz, muito lisonjeado por ter aceitado. Agradeço a todos os meus amigos, os convidados, amigos e amigos. Enfim, vou estar disponibilizando isso para vocês. E fiquem com Deus, tá? Se cuidem e a gente se vê por aí, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Professora Priscila, muito obrigado, tá? Priscila Campos, foi com ela que eu falei. E eu encerro essa como eu sempre falo, não? Zé, em um minuto do aprender. Semana que vem tem mais, tá? No nosso canal aqui em Monta Live. É um tema que ainda não vou falar, mas já está pronto já, tá? Beijo para todos. Fiquem com Deus e tchau. Beijo, tchau.